Fala galera, aqui é a Jenny começando mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, eu vou sentar, fazer minha unha e decidir bater um papo com vocês sobre umas coisas que eu tenho pensado nesses últimos dias. Não tem como a gente chegar nessa época do ano e não ficar pensando nas nossas metas, nas coisas que aconteceram esse ano, nas coisas que nós tínhamos planejado, naquilo que a gente pretende pro próximo ano, né? Mas eu decidi, enquanto eu tô aqui fazendo minha unha, vamos sentar e papear sobre isso, certo? Gente, eu não tô com os restos do Natal. Nossa, que tristeza, durou 2 dias esse esmalte. 2 dias. Gente, eu pensando nas coisas desse ano, sabe? Como vocês viram, tudo que rolou, né? E no começo do ano, né, a gente tinha feito aquele metas e das coisas que não ia acontecer, que era que a gente não ia engravidar e tudo mais. Esse ano, com certeza, foi o ano que Deus me mostrou que eu realmente não tenho controle de nada. Porque se eu decido viver pra Ele, com certeza, eu vou ter as minhas metas, eu vou ter sonhos e tudo mais, mas eu tenho que aprender a confiar porque o controle não tá na minha mão. Quando eu decido viver uma vida cristã, uma vida voltada para Ele, o controle não vai estar nas minhas mãos. Eu não me refiro só à questão da gravidez, por exemplo, mas que nem assim, eu e o Henrique, a gente queria comprar uma chácara e morar no interior. Era uma das coisas que a gente queria fazer. E nós nunca pensamos que a gente ia morar num apartamento. A gente tinha certas coisas que a gente até não comentava, mas que que a gente planejava, não, vamos fazer assim. E foi totalmente o contrário. Tipo, porque a cabeça da gente muda, os planos mudam e tá tudo certo, sabe? Eu tinha planejado que esse ano ia ser o ano que eu ia estar super saudável, que eu ia emagrecer, chegar ao meu peso ideal. Oh, Deus. O que Deus tem falado comigo sobre isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a história de Josias. Eu descobri ele, assim, digamos assim, descobri no sentido de conhecer de fato a história. A gente ouve falar, mas quando a gente vai e estuda, é diferente, né? Josias, eu só vou ler aqui porque eu quero falar a referência errada para vocês. Se tu quiser estudar a história dele, é bem interessante, sabe? A história passa em 2 Reis 22 e 23 ou 2 Crônicas 34 e 35. Nesses dois relata a mesma história, com algumas coisinhas diferentes e tudo mais. Eu gosto de sempre estudar nas duas, porque tem assim na Bíblia histórias que se repitam em outro lugar, porque tu consegue ter um entendimento mais amplo do que de fato aconteceu, sabe? Porque querendo ou não é a forma que foi escrita ali, enfim. Mas para vocês entenderem, ele foi rei de Judá, o pai dele era Amon e o avô era Manassés. Vocês já devem ter escutado a história de Manassés. Manassés foi alguém que deixou a idolatria entrar, pecou muito contra o Senhor, que adorou a outros deuses e tudo mais, tá? Eles eram rei de Judá, então Manassés era o avô, ele reinou por 57 anos e adorou a Baal, a deusa Será, levantou templos para eles, estátuas, essas coisas assim. Tá, ele fez isso. O filho dele era Amon, tá? Amon, gente, foi corrupto, foi errado corrupto no sentido com Deus, pecou contra Deus da mesma forma que até os oficiais que estavam ali para ajudar ele se revoltaram de uma forma tão grande com tudo que ele estava fazendo, eles mataram ele dentro do próprio templo, do próprio palácio, ali onde ele estava, sabe? Então foi bem, bem sinistro. Ele foi rei só 2 anos, esse amor. Nisso, Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade. Super novo, né? A gente pensa, meu Deus, uma criança de 8 anos. Ele começou a conhecer a Deus. Com 16 anos ele começou a se envolver com Deus. E Deus começou a mostrar para ele tudo aquilo que estava de errado, sabe? Ele começou a se relacionar com Deus, a adorar a Deus. E ele começou a perceber que estava tudo errado. Eu não quero mentir a idade para vocês. Não. Quando ele ainda era moço, começou a adorar a Deus. Mais ou menos com seus 16 anos. Com 20 anos, ele começou a purificar, ou seja, ele começou a querer limpar tudo aquilo que o avô e o pai tinham deixado, sabe? Tirar a idolatria, tirar aqueles deuses, os altares que tinham levantados para aqueles deuses, todas essas coisas, sabe? E ele começou a fazer uma reforma, só que ele estava tão, dá para dizer assim, que quando ele foi conhecendo a Deus, ele foi ficando tão indignado com tudo aquilo que estava acontecendo, que ele se revoltou. Tipo assim, ele não mandou que os oficiais destruíssem. Ele foi lá e ele queria destruir com as próprias mãos, porque ele queria realmente acabar com aquilo ali. Eu até costumo dizer que ele estava com sangue nos olhos por ver aquilo ali resolvido. Depois dele
limpar, de quebrar os altares e tudo mais, quando ele tinha 26 anos, ele mandou alguns homens para consertar o templo do Senhor, para organizar como se fosse, tipo, o templo seria como se fossem as nossas igrejas hoje, né? Só que naquela época só você podia adorar no templo, mas tinha o Espírito Santo que nem a gente tem hoje. Ele mandou a galera ir lá, consertar e tudo mais. E daí nisso lá eles encontraram o livro da vida, né? Não é livro da vida que eles chamam. A Bíblia tem uma outra referência ali quando vocês forem ler. Mas seria a Bíblia, o que tinha da Bíblia até aquela fase dele, né? E quando ele começou a ler, ele começou a perceber que, nossa, foi assim, ele ficou mais revoltado ainda, quanto aquilo tudo estava errado. Ele rasgou as vestes na Bíblia. Isso simboliza o luto, a revolta, a raiva, a tristeza. Ele fez isso em sinal do luto, do perdão a Deus, enfim. Mas qual é o ponto que Deus falou muito comigo? Só pode ter uma reforma dessa, só pode o povo se voltar ao Senhor quando alguém não se conformou. Gente, as coisas na nossa vida só vão mudar quando a gente não se conformar. Quando a gente não se conformar com a impureza que está na nossa vida. Com a gente não se conformar com como a gente leva a nossa vida com Deus. Porque é tão fácil a gente deixar outras coisas tomarem o lugar daquilo que é para ser de Deus. Tomarem aquela hora que a gente tinha reservado para Deus. Às vezes tu diz, numa época eu fazia 1 hora de oração com Deus e hoje eu não consigo mais. Por quê? Porque eu estou sobrecarregada e eu estou muito cansada. Amém, não estou falando que seja 1 hora, não é essa a questão. Mas como poucas coisas vão tomando lugar, a prioridade de Deus, o lugar de Deus na nossa vida, sabe? Só que a gente olha e diz, Deus, eu quero ter mudança. Muitas vezes tu olha para um ano atrás e diz, o ano passado eu estava da mesma questão espiritual. Tu poderia dizer, Jenny, sou batizado no Espírito Santo, sou batizado nas águas, tenho uma vida com Deus, mas parece que tu está no mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando parece que a gente está estagnado por um tempo, parece que a gente não tem coisa nova, parece que a gente não olha e diz, uau, os meus olhos se abriram em tal área, porque com Deus eu aprendi isso, sei lá. A gente estagnado, parece que parado, vivendo a mesma monotonia. Por quê? Porque talvez a gente se conformou com aquilo. E o que mais hoje tem, a gente como cristão, o que mais a gente faz é isso mesmo. Se conformar. Deus me deu tal chamado, eu tô fazendo tal coisa. Tá, mas eu faço aquilo em específico e ponto. Deus me desafia a fazer uma coisa nova, eu digo, não sei, não cabe a mim. Não foi pra isso que Deus me chamou, não. Nada a ver, coisa da tua cabeça, sabe? E assim a gente vai ficando cada vez mais estagnado, cada vez mais parado, em vez da gente conseguir crescer. Só que a gente só vai conseguir crescer e mudar quando a gente não se conformar. Josias não se conformou com aquilo ali, ele queria destruir tudo aquilo para organizar o templo, voltar o povo a Deus, era o que ele queria fazer. Ele não aceitou que o avô já tinha feito aquilo de errado por 57 anos, o pai por mais 2 anos, ele não aceitou, ele não se conformou com aquilo ali. Quando ele percebeu que estava errado, ele queria acabar com aquilo ali de vez. E é isso que a gente precisa fazer, galera. Não aceitar a forma que a gente vive. Porque no momento em que a gente se conforma, é como se a gente acha que está tudo bem. E tá tudo bem. Quando a gente olha para nossa família, a gente não vê coisas que a gente gostaria de poder levar Jesus e mudar. Quando a gente olha para nós, a gente não vê erros. Então por que a gente se conforma? Por que a gente se conforma com quanto que a gente busca? Talvez a gente olhe e diz, o ano que vem eu quero conseguir estar buscando muito mais. Eu quero que aqui um ano eu possa olhar e dizer, cara, foi um ano que eu busquei muito a Deus, em que eu cresci, eu tive experiências incríveis com Ele. E quando eu falo de experiências incríveis, não são somente experiências fáceis, tá? Mas eu me refiro a experiências que te levam a crescer. Aí tu olha e diz, eu quero isso, mas o que tu vai fazer de diferente, sabe? Por não se conformar. Eu quero aprender muito mais da Bíblia. Tá bom, o que tu vai fazer para aprender da Bíblia? Hoje tem cursos disponíveis, hoje tem muitos livros à nossa disposição. Esse ano uma coisa que eu fiquei muito triste, que eu tinha me comprometido lá no começo do ano, era ler mais e eu não consegui. E eu não quero colocar a culpa na gravidez, porque tempo eu tive, mas eu não consegui ter força para fazer isso. Não é uma coisa que eu quero continuar assim, não. Me entristeço em olhar hoje e dizer, poxa, eu não fiz aquilo que eu tinha colocado no meu coração. Então, só que não adianta hoje eu reclamar. Se eu continuar assim, se eu não decidir mudar, sabe? Quando eu me dei conta disso, eu voltei a botar o livro dentro da bolsa, tô andando com o livro pra lá e pra cá, volta e meia tô lendo, ainda não tô conseguindo pegar e ler todo dia, que nem eu tava fazendo ano passado, por exemplo, entende? Só que é mudar. Jenny, eu quero conseguir me cuidar, mas o que tu tá fazendo agora? Jenny,
Eu quero, sei lá, eu tenho as minhas metas. Eu quero conseguir cuidar melhor do meu corpo. Eu que me embalo, ano que vem vai ser um ano diferente pra mim, porque eu vou começar com maternidade, vai entrar na minha vida, então eu confesso que eu tô meio perdida até nos planos de se fazer, porque eu não sei realmente como vai ser a rotina, o que eu vou dar conta ou não, então eu quero orar a Deus, pra não fazer coisa louca, não fazer coisas que eu sei que não vai ter ao meu alcance, sabe? Mas enfim, a gente não pode se conformar com aquilo que a gente tá vivendo. Porque é fácil a gente dizer, eu quero uma mudança, eu quero o ano que vem ter me tornado uma pessoa melhor, aprendido mais coisas, ser outra pessoa. Só que para isso acontecer, eu preciso mudar as atitudes no meu dia a dia. Eu preciso decidir mudar em pequenas coisas. A questão é a gente não se conformar com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente tem vivido até aqui. É só com esse sentimento de não se conformar que a gente vai conseguir ter mudanças, ter reformas, ter transformações na nossa vida. Por exemplo, eu que os dentes. Não tava gostando dos meus dentes, fazia tempo que eu falava disso e tal, mas eu não queria ter que passar por botar o aparelho. Eu sempre adiei isso, sempre disse que eu não ia pôr. Quando eu decidi, não, eu vou colocar, vou fazer esse negócio de uma vez. Acho que eu ia gostar, gente. É bom ficar passando dor nos dentes? Não é bom, não. Mas resolver logo, sabe? É um check na lista. Falando nisso, acho que logo vamos tirar o aparelho. Acho que logo não, né? Uns 3, 4 meses, mas... tô feliz com isso. Só que se eu não tivesse decidido um ano atrás a fazer isso, hoje não ia estar assim, sabe? Hoje não ia estar com essas borrachinhas que parecem chiclete. Mas não ia estar na reta final já, sabe? Entende o que eu quero dizer? E isso é tudo na nossa vida. A nossa vida com Deus, a gente só vai crescer se a gente se desafiar, se a gente se colocar à disposição, sabe? Se a gente renunciar às nossas vontades e dizer, eu vou largar o celular e eu vou orar, eu vou largar o celular e eu vou dedicar mais tempo à leitura bíblica, eu vou começar a ler livros, sabe? A escolha é nossa, galera. E a gente só vai ter um ano de 2023 diferente, de grandes conquistas, se a gente decidir. Se a gente colocar isso no papel de Deus, eu me comprometo a viver isso. Eu me comprometo a mudar nessa área, eu me comprometo a mudar isso. Mas a escolha é nossa. Então que a gente venha pensar nisso, sabe? E a gente venha aprender a ter a dependência de Deus, né? Porque nem sempre todos os nossos planos vão se concretizar da forma que a gente imagina, porque Deus vai mudando as coisas no nosso coração, as oportunidades vão surgindo, as coisas vão mudando. Mas que a gente possa sempre estar com esse coração disposto, não se conformar. Porque a pior coisa que está estagnado é tu olhar pra ti um ano atrás e dizer, poxa, eu sou a mesma pessoa. Eu lembro que eu comentei com vocês que eu tava incomodada, tipo, hoje eu ainda não tenho o estilo que eu queria, né? Mas ainda a gente chega lá. Mas eu tava incomodada com olhar pra Jenny de 15 anos e de 19 que já ia fazer 20 e ser igual fisicamente. Não tinha nada diferente. As roupas eram as mesmas, tudo isso, sabe? Só que foi o fato de eu me incomodar com aquilo ali que eu consegui pensar fora da casa. Começar a analisar outras coisas. Meu Deus, ainda não tá. Vou estar longe do que quero chegar. Só que comparado a um ano atrás, nossa, já mudou bastante. Bem, a gente poder ter esse tipo de pensamento. Se hoje tu não gosta da maneira que tu veste, não adianta ficar dizendo, não tem dinheiro pra isso. Tu vai estudar um pouco, vai ver o que dá pra fazer dentro do que pode. Sabe? São pequenas coisas. É que nem hoje, eu não tenho muitos acessórios, mas agora eu consegui criar o hábito de usá-los. Os poucos que eu tenho. O hábito de me arrumar, porque se eu não quero ser aquela pessoa que vai ser dona de casa caída, morta, fica sempre caindo de pedaço, no sentido dele. Eu vejo muito isso, é muito comum isso. A pessoa casa, tem filhos e, meu Deus do céu, tu via uma pessoa antes e depois ela é uma pessoa destruída. Tu olha e diz, eu não quero me tornar isso. Não é isso que eu quero ser, porque eu amo a minha família, eu amo o meu casamento, eu amo hoje que eu vivo. Só que eu não ia me abandonar. Então, tipo, são pequenas escolhas diárias. Eu não tenho porque eu queria ainda. Não tenho as condições de fazer minha meta toda semana. De fazer isso, fazer aquilo. Mas o que eu posso fazer hoje para aquilo que eu quero chegar um dia? Sabe? E isso é no todo. É em tudo na nossa vida. Em tudo. Então, que nesse ano a gente possa pensar bem nas nossas metas, mas lembrar que as nossas metas não são para ser escritas e esquecidas, mas são para ser escritas e colocadas em prática. Porque é só com as pequenas coisas que eu vou conseguir chegar lá na frente e ter um resultado. Bom? Enfim, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Me deixa aqui embaixo opinião de vocês, o que vocês têm pensado sobre isso.
Quais são as expectativas de vocês para 2023? Eu tô bem animado, porque vai ser o ano, né, gente? Vai ser o ano que o Elo vai chegar. Eu sei que muita coisa vai mudar. Quem sabe aqui no ano eu olho e diga, caramba, foi muito melhor do que eu imaginava. Ou caramba, não sei se consegui fazer o que eu queria. Eu não sei, só Deus sabe, né? Como é que vai ser. Mas eu confesso que o fato de não saber como vai ser é mais do que, sabe? Porque ano passado eu podia planejar uma coisa, foi completamente diferente, foi. Só que agora eu não tenho noção de como vai ser. Como vai ser quando eu nascer, que rotina eu vou conseguir ter, e que eu vou conseguir, poxa, eu quero conseguir voltar pra academia, mas como será que vai ser minha rotina? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Ah, e tal coisa, as coisas, né? Tudo agora eu penso diferente. Então eu tenho a sensação que é mais incerto ainda do que era antes, sabe? Vamos aprender a depender de Deus, a se firmar ainda mais com Ele, estar mais próximo dele. Que coisa. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que tu tenha, sei lá, se essa reprodução te agregou em alguma coisa. Se inscreve aqui no canal, deixa teu like pra esse meu vídeo impactar mais pessoas. E me segue lá no Insta, tava de olho ali, tá bom? Tchau, te espero no próximo vídeo.